ouvindo nada. Ah não, agora voltou. Vamos lá. Partiu? Fala então! E aí pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Eita, nós. É sempre assim. Vai, tem que descontrair isso aqui, meu. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Olá, pessoal. O Satoshi. Bom dia a todos. Opa, Bom dia, Satoshi. É bom dia, né? hoje é bom dia. Bom dia. A gente sempre grava de dia, sempre que eu falando disso hoje. Né? Que teve um dia que foi à noite. Hoje o nosso tema é defeitos de fabricação. De quem? Das obras ou dos arquitetos? Dos dois. Quem que vem com defeito? Pois é. Não, acho que ambos não, né? Não é ambos não. A gente tá falando aqui das Não obras. sei, a gente vai... É que errar é humano, né? Mas aí quando você vê que erra várias vezes a mesma coisa em 17 obras, aí a gente começa a repensar isso aí. Mas que tema maluco é esse aí? Como é que é? Fala de novo pra mim. Defeitos de fabricação. Cara, vai dar uma discussão isso aí, meu. Porque esses defeitos aí são defeitos comprovados, né? Tem uns até polêmicos aí. Exato. Hoje eu não vou dar spoiler, prometo. Mas tem uns polêmicos e tal. E tem, acho que a gente fez uma lista aí de 5 grandes obras conhecidas que... Algumas ficaram grandes por conta dos problemas. Todo mundo ficou conhecido depois. Se fizer uma lista de 5 obras aí que tiveram grandes defeitos ou problemas, e aí cada uma com alguma causa diferente, que é isso que a gente vai discutir A hoje. gente tentou separar um pouco, né? Pra não trazer obras com a mesma linha aí de problemas, né? De defeitos. De defeitos. Os problemas são diversos, mas são problemas, né? Defeitos. São defeitos. São defeitos. A questão é, né? A culpa de quem que foi no final das contas. Exato. Né? Se é que tem um culpado. Quer dizer, sempre tem, né? Se tem um defeito, tem um culpado aí. Então vamos começar aí primeiro? Quem quer mandar? Manda aí. Não, essa daqui é uma... Você ia falar, Satoshi? Pode falar. Eu? Satoshi abriu o olho. O Satoshi abriu o olho arregalado. Vai falar. Eu vou falar o primeiro, então. Isso, começa aí, Danilo. Vai você. O primeiro é um que eu acho que muitos já devem conhecer, já devem ter visto por aí, que teve os problemas. É uma obra em Londres, muitas pessoas chamam de Walk Talk, porque realmente ele parece um Walk Talk, fica na Fenchurch Street, número 20, feita pelo arquiteto Rafael Vignoli. Talvez vocês não devem estar ligando o nome à pessoa, mas só para saber o defeito que ele causou, ele é um prédio que os andares superiores eles têm maior área do que os andares de baixo. Ele tem uma inclinação. Então ele tem uma inclinação com vidros levemente curvos para poder acompanhar essas mudanças de tamanho. E a fachada é de vidro. E o que acontece quando bate sol nessa fachada de vidro que é inclinada para baixo? Dá para fritar um zoião. Dá para derreter carro. Isso é comprovado. Inclusive começou alguns incêndios. Caramba, impressionante, né? É uma coisa assim que eu confesso pra você que eu tenho uma certa dificuldade de entender se dava pra prever um negócio desse, meu. É uma coisa doida demais. A gente tá admitindo aqui que derrete carro, né, meu? Derreteu. Tem umas fotos na internet, você procurar aí. Não, gera incêndios. Teve incêndios que foram... Teve incêndio também? Começaram... Durante a obra, né? Depois de pronto, acho que não teve mais esses casos. Porque eu acho que eles já foram começando a tentar solucionar esse problema aí. Só lembrando que não é o carro pegou fogo, né? Uma parte do carro ali que... Tipo um olhar do Superman. Deu aquela derretidinha básica ali. Mas imagina o cara chegar depois do trabalho, pegar o carro dele meio derretido. Não, mas a temperatura que tá. Imagina aqui em São Paulo, às vezes você deixa o carro no sol 3 segundos, você volta, já tá uma sauna. Dá pra segurar o volante, né? Imagina a velocidade, mano, a temperatura que o negócio chega. E eu acho que o que a gente pode pensar aqui também é o que causou isso, né? O que pode ter causado isso, né? Além de questões técnicas de talvez o tipo do vidro, acho que tem a questão do formato do prédio, né? E o formato do prédio é causa de provavelmente alguma coisa que o cliente solicitou para o arquiteto, né? Então, por que os prédios de cima têm maior laje? Porque foi solicitado para que os prédios... Mas aí eu acho que o arquiteto tinha várias soluções. Então, né? eu não sei se foi uma solicitação também do arquiteto. Por quê? Eu acho que foi uma solução que queria. Eu acho até que foi estético. Ele quis fazer um edifício mais ali. Não, mas ele fez as lajes avançarem em cima. Tem artigos que falam que os andares de cima têm uma laje maior
para que fosse alugado com um custo mais alto. Ah, não, ok. Quanto a isso, tudo bem, mas então, agora a solução de fazer com que essa fachada seja curvo, se inclinasse, eu acho que foi uma decisão exclusiva do Rafael Vignoli. Aí ele poderia ter feito escalonado, por exemplo. Mas o cliente ele aprova, de certa forma, ele pode estar aprovado porque realmente chegou a área construída que ele queria para poder alugar a quantidade de lajes a tantos milhões. E ninguém ia imaginar também que o negócio ia pegar fogo, né? Não, mas... Até porque tem um monte de prédio que também é inclinado e não tem esse problema, né? Inclusive, eu dei uma pesquisada sobre o Rafael Vignoli e eu descobri que ele tem uma outra obra que deu o mesmo problema. Não, e deixa eu fazer uma outra observação sobre esse mesmo edifício. Depois de um tempo, além dessa questão do derretimento aí, das peças que estão na rua, das pessoas. Teve uma outra coisa que os moradores ao redor, ali, os usuários, começaram a reclamar também que depois da construção desse edifício começou a vir umas correntes de vento muito fortes, que não existiam. Acabou de ter um fluxo de vento aqui no microfone. Desculpa. Então, eu ia tossir e segurar junto e explodir. O que eles estão falando aqui sobre essa questão do vento é que os vendedores ambulantes ali, e aí como é que fala? Caramba, o camelô. Camelô. Mas assim, não é aquelas, sei lá, aquelas barraquinhas de cachorro-quente bem arrumadinhas e tal, aquele negócio bonitinho. E aí eles estavam preocupados porque o vento realmente levava o carrinho. Não, tipo, era uma corrente muito forte, tombava o carrinho tombava em cima das pessoas, poderia machucar alguém e tal. Então a coisa poderia, em casos extremos, tomar uma proporção assim mais grave, né? E aí então... já acho que ele levou o processo por isso também. Além da questão do derretimento, que já rolou um processo ali, entraram e outras pessoas, né? Acho que a questão do processo pelo derretimento, quem processou foi a dona do edifício. Eu não tenho esse dado, você tem? Não sei exatamente. Eu acho que quem processou foram os incorporadores, né? Tipo, isso é uma falha de projeto. Agora, quem processou pelo vento foram os locais ali. Mas não deve ter dado em nada isso, né? Eu acho difícil, né? Mas, só voltando, então você vê, então as pessoas já estão pensando antes de fazer uma fachada de vidro. Eu não sei exatamente que época que foi, o Octoc, se eu não me engano, é de 2014, não? 2014. Concluído em 2014. E então, o Rafael Vignoli fez um hotel em Las Vegas que chama Vdara. E ele também é uma fachada curva de vidro, só que não na vertical e sim na horizontal, que causa o mesmo problema de superaquecimento e derretimento Putz, ele errou nos dois sentidos. Então, eu não sei se foi exatamente na mesma época, porque se fosse depois eu acho que ele teria aprendido com o erro. Mas eu acho que talvez ele tenha feito na mesma época ou próxima. Engraçado que me faz pensar que isso tem alguma coisa realmente a ver com esse vidro específico, né? Quer dizer, eu não sei se foi o mesmo vidro, foi o mesmo? Você sabe disso? Quem é o fornecedor? Que é bem parecido, você vê os dois edifícios. A forma dos edifícios é diferente, mas o vidro é bem parecido. E aí eu acho que o que a gente pode pensar também é se esses defeitos que a gente chama tiveram solução ou não, né? Nesse caso do Octoc, pelo que eu li, já solucionaram esse problema. Eu acho que a questão do vento não, mas a questão do superaquecimento sim, com um tecido protetor que eles colocaram na fachada, que causava isso nos pavimentos superiores. Assim? Um tecido protetor que faz com que essa insolação não reflita tanto. E então, de certa forma, houve uma solução interessante. Eu não sei qual foi o custo também, né? Esse teve solução, né? A gente vai falar de uns aqui que eu não sei se tem o que fazer. Tentar chorar. Tudo tem solução, mas alguns você tem que demolir e construir. Exatamente. Tem soluções que não. Manda pro Ricó, né? Totalmente inviáveis, né? Vamos falar do Gary, né? Porque acho que fazia uma lista com 5 problemas, 5 edifícios com defeituosos. E não falar do Frank Gehry não dá, né? Tem que falar. Frank Gehry vai mostrar o dedo do meio pra você. Ele gosta de fazer isso, né? É essa educação. Mas o Frank Gehry... Além de fazer cagada no açougue, né? Além de fazer as lambanças do edifício, ele quer ainda xingar as pessoas. Mas enfim, o Frank Gehry tem vários edifícios aí pelo mundo, né? A gente selecionou um aqui para falar de vocês, mas ele consegue, do mesmo jeito que a gente falou do Rafael Vignoli, que ele teve outra obra com o mesmo defeito,
O Gary, ele tem algumas com os mesmos defeitos Também. que a gente vai falar dessa obra aqui. E o Gary, fundamentalmente, esses problemas ocorrem por conta da forma, né, que os edifícios dele, que ele desenha, né, que é uma característica dele muito, muito dele, assim. Inclusive tem um vídeo famoso, um vídeo dele que tem pela internet, aí dele fazendo lá um processo de criação de um edifício com um papel. Então ele pega um papel, amassa todo o papel assim com a mão e joga na mesa e meio que... O jeito que ficar, desenha aí, estagiário. Ele vai formulando ali, né, as ideias, vai formulando, e os edifícios dele, se você dar uma observada ali... Pesquisa aí no Google. No Google, assim, né? Gary, Uma foto dele, por exemplo. Aí a gente vai falar aqui do MIT hoje, né? Do MIT, na verdade. MIT. Né? Que fica onde, Danilo? Me ajuda aí, Massachusetts né? Institute of Technology. É esse mesmo. Que é um edifício lá, uma parte, né, do complexo educacional lá de Massachusetts. Enfim, esse edifício, ele, se vocês observarem lá, procurando uma fotinha dele, ele tem alguns pontos dele de uma forma muito irregular, realmente. Parece que é uma coisa, um papel meio enrolado, uma coisa meio maluca. Porque a obra dele é assim, né? Eu diria a que maioria assim, das coisas que ele fez é assim, né? eu diria que não tem alguns pontos irregulares. Eu diria que tem alguns pontos regulares, que são as janelas. Que aí senão ele não consegue fazer as quadrias. As janelas são resto, meu amigo, não, tudo irregular. O edifício é um complexo grande, né? O entorno dele todo tem uma coisa mais retilínea e tal. Agora ele tem pedaços que são mais, eu não chamaria de orgânicos, mas eles são mais papel. Tem uma forma um pouco parecida realmente com papel amassado. E exatamente, eu estou tentando achar uma palavra, mas não acho. Agora, exatamente nesse ponto aí onde parece esse papel amassado, né? É um lugar que, dá muito deu e ainda dá muito problema de filtração, né? É isso que eu ia falar, né? Vamos falar do defeito, né? Porque até agora o que a gente falou foi a questão estética. O que causou, essa questão estética causou alguns problemas. É um conglomerado de edifícios, uma coisa maluca, assim. Eu confesso que estou dando aqui a minha opinião como arquiteto, não me agrada essa forma que ele imprime nos projetos dele. Mas isso é uma opinião minha, meus parceiros aqui. Desconstruídos, os meus parceiros vão dar a opinião deles daqui a pouco aqui também. Agora, além da minha opinião em relação a essa forma que não agrada, que na verdade pouco interessa para a nossa análise, a questão essa forma gerou, ou facilitou, ou propiciou problemas aí que são problemas quase que insolúveis, né? Porque é uma coisa vai ficar filtrando água, mofando o edifício pro resto da vida. Vai ter que ficar calafetando isso anualmente? Não faz sentido, né? Mensalmente. Então, é um problema, e assim, é um problema... Quase, eu não vou dizer que inviabiliza o uso, porque está em uso lá, está sendo usado. Mas, dá uma dor de cabeça, dá um gasto e mais, assim, talvez nosso debate aqui vai girar em torno mais disso, que é o seguinte: a que custo vale a pena a gente ousar na forma de um edifício, assim como o Gary ousou nesse MIT? A que custo a gente vale a pena fazer isso para ter o ônus depois de isso virar uma incongruência arquitetônica, né? O cara nunca tem um problema crônico que vai gerar uma dor de cabeça enorme para o cliente. Enfim, eu duvido que o MIT vai contratar o Gary de novo fazer outra coisa, viu? Porque esse daí deu problema. Inclusive isso gerou processo também, né? Processos sempre milionários, né? Um edifício desse porte aí são milhões, né? Mas que, pelo menos pelo que eu pesquisei, a maioria dos defeitos que a gente vai falar aqui, poucos tiveram soluções bem definidas, assim. Tudo ainda fica meio polêmico, né? Tem uma solução, tem uma decisão judicial, mas nunca termina, né? Continua sempre na polêmica ali do fiz porque o cliente pediu e o cliente fala não, você fez porque você quis e é isso. No fim vira uma propaganda negativa desgraçada também, né? A gente vai lembrar desse edifício sempre. Quando um dia se eu tiver a oportunidade de passar por lá, eu vou olhar isso aí e vou lembrar, putz, isso aqui é edifício que vazou tudo água por dentro, todo dia vaza água. Mas mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo são obras que ficam bem marcadas como o estilo do Gary, né? Então, mas filma negativamente. Então, mas quem vê fotos
outros. Quem é mais leigo, ele não vai a fundo para saber se essa obra tem problemas. Ele vê a estética, ele vê como tipo, que é num lugar importante e considera como um puto arquiteto. Eu acho que só gera negativo isso aí. Eu acho que o leigo ali, por mais que não saiba, ele dá uma pesquisada ali se o cara tem processo ou não. Vamos eu acho que no Brasil aqui, qualquer arquiteto, o cara vai lá dar uma pesquisada ali pra ver se tem processo, fez alguma cagada, se realmente tem obras construídas, sabe? Se a gente pensar de uma maneira meio absurda, assim, mas enfim, eu gosto desses exemplos absurdos. O cara tá passando na calçada e vê esse negócio aí. Quero fazer uma obra assim. Quero fazer um prédio torto. Eu gostei dessa ideia. Vou procurar saber quem é esse arquiteto. Tem a minha empresa lá, eu sou sócio, tô construindo não sei o que. O cara vem na internet, sei lá onde. Quando ele vai sugerir o Frank Gehry lá pra mesa diretora que vai aprovar o arquiteto. Ou mesmo que ele não contrate o próprio Frank Gehry. Na hora, alguém vai falar pra ele. Ele vai falar, gostei daquilo que o Frank Gehry faz. O outro arquiteto fala, você pode fazer parecido com aquilo lá, você sabe o problema que essa obra causou? Você quer fazer isso mesmo? Entendeu? Não, mas o Frank Gehry falando isso? Não, se o cara falar, não vou contratar o Frank Gehry, mas eu gostei do estilo de arquitetura do Frank Gehry. Você pode construir parecido? Você pode ir por essa linha de projeto, entendeu? Ele tem um edifício, o Frank Gehry tem um outro edifício muito parecido com esse, que é aquele Museu de Bilbao, né? Eu não sei se teve o mesmo problema, mas essa linguagem dele é predominante nas obras, né? E algumas deram certo, outras não. Tem daquele edifício dançante também, que chama lá. Sim, é na Europa. É um edifício que chama edifício dançante, alguma coisa assim, edifício bailarino, um negócio assim. Todo encurvado também, todo torto. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver equivocado. E esse aí eu acho que deu problema também. Mas ele é mais de vidro, né? Ele não teve problema de infiltração, provavelmente. Mas olha o naipe do negócio. Vi numa obra de arte na rua, né? Todo mundo vai lá ver isso daí. Porém, é aquela coisa. É que o dele é 880, né? Ou gosta ou odeia, né? Acho que não tem um meio termo. Né? Exatamente. Eu sou o odeia. Segunda opção, exatamente. Não, ainda bem que ninguém ia julgar ninguém aqui. Odiar é muito forte, assim. Mas eu não me... Não respeito. Não me compadeço com a obra dele, não. Bom, vamos pro próximo? O próximo a gente vai ficar falando só de Frank Gehry aqui. Que não merece, né? Não merece tanto tempo. Frank Gehry, se você estiver ouvindo, cara... Mostra o dedo do meio aí. Queremos você aqui, hein? Tem outro cara que não pode ficar de fora de obras problemáticas também. Que segue a mesma linha do Frank Gehry ali, que gosta de tomar processo nas costas. Ele tá tudo tranquilo hoje. Deixa eu projetar um negócio torto aqui, pai. É o nosso amigo Santiago Calatrava. Arquiteto espanhol, arquiteto engenheiro. Só pra vocês já saberem mais ou menos quem que ele já fez ali. Sabe aquela ponte de la Mujer tá próximo Buenos da gente, Aires. em Buenos Aires? Não, eu ia falar, é o projeto mais próximo. Mas não é, né? O projeto mais próximo dele agora é o Museu do Amanhã. Museu do Amanhã. Que é incrível, né? Que no caso amanhã, a exposição. Enfim, você vê que aqui a gente colocou os caras que a gente não gosta mesmo, né? Mas enfim, continua aí, ainda dissertando sobre... E aí hoje a gente vai falar sobre uma outra ponte, não a Ponte de la Mujer. Mas eu acho que esse não teve problema. Não teve. Ainda. É verdade, a Ponte de la Mujer tá lá bonitinha, girando e tal. A gente quer falar de uma outra ponte que essa sim deu problemas, que foi a Ponte de Bilbao. Qual foi o problema? Não bastasse o edifício que fica perto dessa ponte, que é o museu do Frank Gehry, né? Todo torto. Essa ponte aí é uma ponte que ele projetou nos anos 90, se eu não me engano. Cheia de styles ali, né? E é aquela linguagem também bastante comum dele, né? Que é uma estrutura metálica branca e toda estaiada, né? Toda atirantada ali. E a grande questão dessa ponte é o seguinte: é que ele resolveu colocar um piso de vidro, como se fosse, imagina um piso de madeira com várias réguas, só que de vidro. E essas placas de vidro, num dia de chuva, viram sabão, né? E já teve vários problemas lá, de gente caindo. E as pessoas escorregam, caem, se machucam e vão processar quem? A prefeitura. A prefeitura cansou de tomar processo e foi falar com o Calatrava. O Calatrava, que raio de piso é isso? Vamos trocar. Eu acho que até tentaram trocar esse piso aí, mas ele parece que não foi muito receptivo à ideia de mudar. Então... O cara errou, todo mundo mostra, tipo, as pessoas com a cabeça rachada de cair lá.
Ele vai lá, não, eu acho que o problema é o uso, vocês estão andando O problema errado. é o tênis que vocês estão usando. Fecha a ponte na chuva, né? Sei lá. Então, e aí, mas é uma coisa também básica, né? A ponte, qual que é a função básica dela? Levar você de um lado para o outro, atravessando um obstáculo. Enfim, e aí ela faz isso, mas a coisa mais importante dela está comprometida, que é a pessoa passar de lá para cá com segurança. Ela pode cair, pode se machucar. Eu não digo que a coisa mais importante está comprometida, né? O mais importante é fazer a transição. Isso não está comprometido. Mas, poxa. Mas os riscos, né? Que riscos, né? Você Será tem que eu vou com passar por essa mosquetão, ponte? com uma corda ali para ir travando no corrimão. Não, e a gente não está exagerando aqui, não. Foram realmente. Alguns já casos. Já teve alguns problemas aí. Ela foi construída entre 90 e 97, na verdade, para ser bem preciso aqui, tá? A questão estética eu gosto. Eu acho bonito. bem legal, né? Eu acho que é uma coisa que o Calatrava, acho que talvez por isso que ele tem algumas falhas, porque ele vai muito pela estética e às vezes acaba tendo alguns problemas com isso. Não, mas e aí... a questão estética dela é incrível. No geral, as obras dele, esteticamente, muito bonito, né? Bonito é relativo, mas no caso da ponte, eu acho que é interessante. Inclusive, eu acho que a solução estrutural da ponte também é bem legal. Mas eu vou dar uma informação para vocês aqui que vocês não estavam sabendo. Essa ponte... Não é uma ponte. É uma passarela. Você falou bem, estratégia, é uma passarela. Mas assim, além dessa questão do vidro, a prefeitura lá, eles ficaram encafifados com essa ponte porque ela não chegava na rua principal. Então ela meio que fazia a transição de um lado para o outro, e no outro lado, onde deveria chegar na rua principal ali e deixar as pessoas, ela chegava num lugar ruim, né? E isso era uma coisa que a prefeitura reclamava também e tal. Até que a prefeitura autorizou um arquiteto, Arata Isozaki, lembrei. Arata Isozaki. Esse arquiteto, eles autorizaram que esse arquiteto construísse uma plataforma para poder resolver essa questão. E aí o Calatrava, não contente já com a orelha quente de ter a questão já dos vidros, né? Ele processou o Estado por uma interferência intelectual. Na verdade tem um nome certo, né? Ele fez uma denúncia no Conselho por direitos morais, né? Porque é o direito intelectual da obra e tal, e um outro arquiteto foi lá e modificou. E ele processou o Estado só pra dar uma cutucada, né? Os caras me encheram o saco do vidro, eu vou dar de volta. E aí ele processou... Mas ele tá errado 2 vezes. Mas eu não entendi. Fizeram uma plataforma como? Então, fizeram uma plataforma do outro lado para poder adequar essa questão da ponte que não chegava no lugar adequado. Então teve essa questão também que a ponte não cumpria a função básica, né? Levava de um ponto ao outro, mas meio mais ou menos. Ficava longe do acesso principal e tal. E aí teve que esse arquiteto japonês fazer essa interferência aí, tentar melhorar a questão. E aí ele foi lá e processou, falou: deixa eu fazer minha bosta sozinho, em paz. O negócio é que virou uma coisa meio... ficou uma situação chata, né? Vamos dizer assim. Além do edifício ser feio, ser ruim, um processou o outro, que processou um, e acabou numa lambança só. Esse foi o exemplo que a gente pegou do Calatrava, mas assim, cá entre nós, esse aí é o mais levinho dele, né? Teve um outro que é o Palácio das Artes, lá em Valência, que também ele que fez, que também a questão estética eu gosto, mas na questão técnica, né, dos revestimentos e da forma como ele faz o acabamento dos edifícios, teve acho que menos de 7 anos já teve problemas da fachada inteira começar a descascar, e eles tendo que revitalizar, restaurar toda a fachada, tipo, com menos de 10 anos de obra concluída ali. Então, de novo, é uma consequência das formas e de algumas soluções, principalmente de acabamento. É que fachada também deve estar na garantia do fornecedor, né? Não sei se é tanto erro do arquiteto também, né? Mas acho que na hora da escolha do acabamento, às vezes pode ser pensado, né? Igual o acabamento do piso. Ele escolheu o vidro, né? Nesse caso. Então sim. A escolha do acabamento pode ser melhor pensada. Se bem pensando agora, tem aquela ponte mais alta na China, lá de vidro. Como é que é aquilo? Do abismo lá.
Que é só uma passarela turística pro pessoal ficar olhando pra baixo pra ter vertigem, sabe? Uma boa questão. Só de pensar eu já tô pegando o calcanhar aqui. Tem vários vídeos no YouTube que tem o pessoal chorando ali que não consegue atravessar. Aquilo é tudo de vidro, é acrílico, né? Vidro, sei lá. Mas escorrega do mesmo jeito. Então, é uma boa questão. Será que lá escorrega? Não sei. Às vezes a maneira como. Às vezes é um vidro diferente, um pouco mais. Com textura. Mais texturizado, que dá ali um é um mini boreal ali, né? Pode ser. Agora, mas é uma questão interessante. De repente, não sei se esse problema da passarela foi resolvido, mas de repente usar aqueles adesivos de antiderrapante incolor, sabe? Transparente sobre o vidro. Pode ser uma solução. Lá na China não ia fazer sentido porque você não ia enxergar mais, né? Não, mas você falou incolor. 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 Eu pensei naquele preto do... Aqueles que tem no metrô, né? Você sobe a escada ali com o adesivão. Aquela lixa, né? Mas eu acho que também essa ponte que você está falando, talvez ela não tenha tanta inclinação, né? A ponte de Bilbao que a gente está falando, ela tem uma inclinaçãozinha para poder passar por cima do rio e também para os navios continuarem passando. E essa ponte inteira de vidro, ela é reta, se eu não me engano, né? Acho que é. Ela não tem subida nem descida, então essa questão do escorregar deve ser menos forte, né? A inclinação que pode causar mais escorregar. Exatamente. E lá também, nesse daí, todo mundo vai com a mão no corrimão, né? Tá com cagaço. Pate é cagaço. Mas é uma questão interessante. Você levantou isso, Satoshi. Eu não sei como é que é de lá, né? Mas eles devem ter solucionado isso aí, não é possível. Quem já foi pra China, conhece essa ponte aí, se puder mandar uma mensagem. Manda nos comentários. Se escorregou, né? Bom, esse se já conseguiu sair da ponte, né? O Calatrava, além dessas questões aí que ele tem também de construtivas, ele tem um problema sério com as questões financeiras, né? A maioria das obras dele estoura o budget, mas assim, longe. Que é um problema também do qual ele já foi muito processado, né? Ou melhor, pelo qual ele já foi muito processado. E as obras os orçamentos sempre ficam muito longe do previsto. Sempre extrapola o orçamento. O que aconteceu aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente sempre... Acho que pode ser um procedimento comum, né? Isso é um procedimento comum então, de quem está gerindo essas obras. Na verdade, o Calatrava processou porque extrapolou pouco. Mas ele... Só para lembrar, a obra que o Calatrava fez aqui no Brasil é o Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro. Que já é de ontem, né? Porque... Nossa. Então eu acho que é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Que já é de ontem, né? Peço desculpas. Ele é espanhol, eu acho. É de um arquiteto. É de um arquiteto espanhol. Roberto Pérez Guerra. Obrigado pela ajuda. Gostou do sotaque? Guerras. É a torre, eles chamam de Torre In Tempo, que fica na Espanha, em Benidorm. E qual que é o problema dela? Qual que é o problema? Ela tem 47 andares. É uma torre. Isso ainda é problema. É uma torre, na verdade, são duas torres que nos últimos andares ali, nos últimos 30 metros, tem um cone que une as duas torres. Assim, só pra variar, formalmente ela é bem feia. Parece do 2 número 1. Eles falam que... Hoje só tem obra feia aqui. Hoje só tem uma horrorosa. Quer dizer, o final não vai ser feio não, mas vamos lá. Desculpa aí, Danilo. Cara, mó spoiler. E, na verdade, assim, a ideia... Eles dizem que realmente a ideia é formar o número 11, lembrando os atentados que tiveram em 11 de março de 2004, lá em Madrid. Como se fosse... Eu nem tinha pensado. Não, eu pensei no 11 de setembro. É na Espanha, eles estão cagando pro 11 de setembro. Mas eu acho que é pra... talvez um memorial, alguma coisa. Não sei se foi realmente agora que você falou faz sentido. E aí... Mas qual que é o problema dessa obra? Além da questão estética, que o Samuel já disse que não gosta muito, foi o seguinte: durante a obra foi decidido mais do que dobrar a altura dessas torres. Eu já vi isso, já me dá arrepio quando os caras fazem isso aí. E o que aconteceu com isso? Todo o espaço para elevador que tinha sido projetado para uma quantidade de pavimentos, provavelmente devia ser 20 e poucos pavimentos, subiu para 47 pavimentos, e aí os equipamentos e motores para elevadores precisava ser maior para suportar os 47 andares. Como ele foi projetado para 20 e poucos andares, não cabia um elevador que fosse até o último, até o último andar. Ou seja, tem 47 andares, mas não tem elevador que vai até o final. O elevador chega até onde? Não tenho essa informação. Não chega, porque não tem. Não, mas não tem um elevador que chega até o 20º e depois? Eu acho que deve ter, mas
até hoje, na verdade, está se pensando na solução, né? Esse edifício, ele tá em uso, sabe? Não sei. Não deve usar assim elevador. Pô, virou uma torre abandonada, então, porque... Imagina, quanto tempo você leva pra chegar no 40º andar, sabe? Não, mas pelas fotos que a gente vê... Pô, esqueci a chave embaixo. Será que virou 2 torres abandonadas lá, meu? Então, mas não é a única obra. Hoje já resolveu, alguém já foi pra lá? Não, ainda não foi solucionado, não. É novo esse prédio? Souber, foi terminado, né? Se é que terminaram em dezembro de 2013. Bom, o fato é que... O fato é que o que causou esse problema, primeiro que a gente tem que pensar, né? No meio da obra, quem decidiu mais do que dobrar a altura da torre? Provavelmente cliente, incorporador, querendo ganhar mais dinheiro, sei lá o quê. E aí são problemas que, meu amigo, questão de orçamento de obra... Em tempo de conclusão de obra, pelo amor de Deus. Esse é um problema duro de resolver, meu. Um negócio desse, cara, tipo, não tem espaço pro elevador, velho. E inviabiliza completamente uma torre dessa, né? Se não der o elevador. Pelo que eu tô vendo. Não, mas eu fiz escada até o final. Não, pelo que a gente tá vendo, parece que eles solucionaram. Acho que colocaram esse elevador depois de alguma maneira. Enfim, deram um jeito lá. Diminuíram a quantidade de apartamentos, de área útil, né? E fizeram um esforço maior, sei lá. Mas mesmo assim é um problema. Caramba, quem que deixou passar um negócio desse? E tipo, não é que, pelo que eu li, não é que quando decidiram subir já foram solucionando porque já sabiam que depois que terminou a obra, quando foi colocar o elevador, nossa, né? É possível. E eles perceberam que não ia caber toda a estrutura, né? Então custo acreditar que os caras foram tão amadores do pessoal do assim, elevador, né? Então. Pô, eu não sei, só sei que eu não consigo imaginar um erro desse, cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, nem é uma obra também relevante. Conhecida não é muito conhecida, mas eu acho que é interessante a gente falar só pela questão do quanto às vezes a gente pode criticar algumas obras, mas a gente não sabe exatamente o que causou. Tem que saber o contexto, né? Então, nesse caso, pelo menos fica claro pelo que a gente pesquisou aqui, que foi total falha das decisões durante a obra, que provavelmente não foram tomadas pelo arquiteto, né? E sim pela incorporadora, pelo cliente. E aí o motivo já é mais pra frente. A nossa última obra é um objeto de desejo do Samuel. Não é o que você está pensando. A arquitetura dos anos 70 para trás, poxa, eu sou suspeito para falar, eu gosto, né? Então, mas você fala primeiro qual que é a obra. Então, não, fala aí, não pode falar. Bom, é a Farnsworth House. É uma casinha aí pouco conhecida pelos arquitetos, né? De quem projetada pelo Mies van der Rohe. É uma caixa de sapato flutuante. Pra quem não conhece a Farnsworth, ela é uma casinha projetada nos Estados Unidos. Se eu não me engano, em Illinois, né? Lá acho pra cima, lá perto de Chicago, lá, né? Por aí. Aí agora a questão é: o que vocês devem estar se perguntando? Deixa eu explicar. Deixa eu falar um negócio. Vocês devem estar se perguntando. Por que a gente está colocando uma casa do Mies van der Rohe no defeitos de fabricação? Pô, a gente colocou Frank Gehry e Calatrava. Nossa, isso é pra você comparar o Mies van der Rohe com o Frank Gehry e Calatrava, isso é um absurdo. Eu vou bater na mesa aqui. Isso é um absurdo. O Mies van der Rohe é um arquiteto, ao meu ver, infinitamente superior a esses dois. Só perde pro Renzo Piano. Só. ele é infinitamente superior na qualidade dos seus projetos. Bom, a gente já vai explicar. Mas, de novo, isso não vem ao caso. A gente já vai explicar o porquê a gente colocou ela como. Mas essa casinha aí, ela é uma casa que foi projetada. Me dá esses dados aí, por gentileza. Foi concluída em 1951. Muito bem, obrigado. E ela recebe esse nome por causa da cliente, né? Sobrenome. A família, né? Era um médico, se não me engano. A doutora Edith Farnsworth. Uma médica, melhor dizendo. Muito bem. Ela tem uma história toda peculiar aí. Inclusive, vai sair um filme. Eu não sei se já saiu, se vai sair um filme sobre essa relação do Mies van der Rohe com essa cliente, da qual gerou essa casa aí, que é um ícone, né? Que fica em Illinois, né? Exatamente. É uma casinha, assim, vou descrever ela rapidamente. Ela é muito simples, ela é composta por 2 planos.
tá? Paralelos, um é o piso e outro é o teto. São 2 lajes planas. E essas lajes, no meio, entre elas, obviamente, o espaço consolidado ali é uma sala, um dormitório, um banheiro, uma cozinha, mas só que é tudo cercado por vidro. Então, são 2 lajes mesmo soltas. Os pilares externos para pilares metálicos, né? Como é já de praxe do Luiz Van der Rohe, a linguagem dele também. Muito bem. E essa casinha, ela está inserida num lugar pantanoso ali, né? Onde é um lugar muito bonito, todo arborizado, tal, com muito verde, uma espécie de um como é que é mesmo? Não sei, um charco mesmo. Aquela região. É um brejo. Um brejo. Isso aquele lugar é um brejo. É um grande jardim com algumas árvores, mas aquilo ali sazonalmente enche de água. E só lembrando, na descrição que o Samuel fez, pensa esses 2 planos, só que elevados, né? Eles estão soltos do chão por palafita. Eles estão soltos do chão, exatamente. Deve ter o quê? 1,20, 1,5, por aí. Por aí. Tá solto do chão alguma coisa ali, tem uns degraus para você subir no nível da casa, né? Mas exatamente já pensando nessa questão já não tem acessibilidade aí, já, né? O cadeirante já não vi a rampa. Satoshi, por que essa obra está como defeito de fabricação? Me conta. Porque foi o Satoshi que colocou, por mim eu não colocava. Porque eu adorei. Essa casa bom, enfim. Não, acho que o grande problema é isso que o Samuel falou já, do brejo. E segundo algumas informações do brejo, eu só lembro, pensando que pesquisar aí, tem fotos da casa praticamente alagada, né? Ela foi construída na área mais baixa do terreno. Isso. Não sei, não conheço o terreno inteiro, não achei ele como é. Eu sei que é um terreno imenso, pelo que eles falam, e pela infelicidade do Van der Rohe, ele escolheu o ponto mais baixo do terreno. Então acho que esse é o grande defeito da obra, não o objeto em si, que eu acho que estou no caminho do Samuel, que é uma casa incrível, aí, seguindo os nossos padrões aqui. Eu acho que é a linguagem que a gente segue. Sim, bastante. O edifício em si, esteticamente, formalmente, ele é muito bonito, né? Isso é inquestionável, eu acho. A gente gosta bastante. Mas ele tem esse grande problema aí, que não é inquestionável. Pergunta para cliente o que ela achou. Não, vamos lá. Aí tem esse problema, essa questão da água, essa questão de não dar um problema. Porém, temos outro defeito aí, né? A cliente se queixava de outros problemas. Por exemplo, um deles é que a casa era muito devassada, né? Não tinha a privacidade dela, foi por água abaixo. Mas assim. Ou água acima, no caso. Muito bom, hein? Mas eu não coloco como defeito. Eu também não coloco como defeito. Primeiro, foi uma cortina. Não, até tem a cortina. Nas fotos tem. Mas a questão vai além disso, porque o Luiz Van der Rohe projetou a casa para ela e, obviamente, ela viu e. Não sei se ela viu. Talvez ela nem viu. Será? Não é possível. Vou fazer tudo de vidro aqui. Eu não sabia. Chegou, nossa, era de vidro. Você não confia na sua mulher? Não tá explicado. Inclusive, existe relatos aí de que a relação dele de profissional era com a mulher, né? Então ela que meio que tomava as decisões. O marido, no caso médico, né? Ele meio que pagava a conta só. E isso evoluiu para uma coisa mais aí, né? Na verdade, assim, eu acho que. Mas o caso começou depois que começou o projeto? Não foi antes? Eu acho que foi. Então, a gente tá falando aqui, gente, só para esclarecer. De repente nem teve caso, né? Isso aí são conversas, né? Mas, inclusive nesse filme que eu citei aqui, que vai estar para sair aí, vai falar bem sobre isso, especificamente sobre um possível caso amoroso que o Luiz Van der Rohe teve com a senhora Farnsworth. Esse caso amoroso, suposto, nós não sabemos disso, com certeza gerou esses pequenos impasses aí entre explica profissional e cliente. Pode ter gente que está ouvindo que não sabe o que é esse caso aí. Sobre essa questão, por exemplo, ele projetou a casa e na época de projeto ele já teve problemas de relacionamento com o cliente, no caso a senhora e o senhor Farnsworth, especificamente com a senhora. Neste processo de fazer o projeto e construir a casa, tem boatos, boatos é uma coisa meio, mas enfim, dizem que rolou um caso amoroso entre os dois e isso acabou obviamente deixando a relação deles muito estremecida e respingando no projeto. Fato é que a mulher
alega que a casa não funcionou, que ela não gosta, que é muito devassada, que não sei o que lá, colocou um monte de defeitos na casa depois disso daí. Inclusive, tem ela descreve a casa em algumas reportagens e artigos que a gente lê sobre a casa e sobre ela. Ela descreve a casa como, entre aspas, quase nada. Olha, eu não sei se acho que isso pro Mies van der Rohe é um elogio, né? Porque a frase da vida dele é menos é mais. Então, nossa, que bom, ela entendeu o conceito. Mas enfim, o fato é que a casa tá lá até hoje. Eu estive em Chicago uma ocasião, tentei visitar, mas na época estava fechado. Acho que era um inverno muito rigoroso. Eles fecham no período tava alagado. Não estava alagado na época de chuva, mas era época de muito frio. E aí eles fecham lá um período, você não pode visitar, né? E na verdade, assim, depois de tanto processo, depois que a casa foi concluída e tal, e tanta insatisfação da cliente, depois ela vendeu a casa para um colecionador de casas. Alguns colecionam moedas, outros tampinhas, em alguns casos. E vendeu para um colecionador que, então, já mostra a importância e o quão boa é essa arquitetura, né? Senão um colecionador não compraria. E é por isso que essa casa ainda é acessível hoje para visitantes, né? Porque ela não é habitada, é de um colecionador. Virou uma espécie de um museu, né? Exatamente. Mas se fosse ainda do cliente, não daria para qualquer um sair visitando, né? Apesar dessas questões que a gente falou aqui, desses problemas, né? Eu vou pôr entre aspas, problemas. Essa casa ela é um ícone realmente da arquitetura, porque ela representa um momento, né, da arquitetura muito relevante. Né? Em que o Mies van der Rohe estava ali realmente trazendo novidades, não só ele, né, mas outros, o Philip Johnson, que também era contemporâneo, estava fazendo muitas coisas nesse sentido aí. Seguindo muitas coisas da Bauhaus ali. E saindo um pouco daquela arquitetura mais carregada, né, que não é ruim, tá? É só diferente. Aquela arquitetura mais carregada, por exemplo, como que era do Frank Lloyd Wright, né? E estavam chegando com uma linguagem nova que é representada fundamentalmente pela frase do Mies van der Rohe, menos é mais. Bom, mas é isso aí, galera. Essas são as obras que a gente escolheu aí para falar um pouco dos problemas, né? Tem muitas outras, tem até problemas piores. Mas a gente acabou escolhendo essas daí porque dava um caldo. Eu acho que a ideia era, só lembrando aqui que, apesar de Samuel ter brigado muito e falado muito mal de alguns arquitetos aqui, a ideia era mostrar... Quem fala mal que eu só, né? Só quero ver. A ideia era mostrar que várias obras grandes e conhecidas, apesar de serem bem reconhecidas e as pessoas falarem mundialmente, às vezes funcionalmente ela pode não estar legal, ou para o cliente pode não ter ficado bom, ou o orçamento pode ser extrapolado. Tem várias causas que a gente considerou aqui como erros, né? Os defeitos podem vir em vários aspectos, né? Funcional, financeiro, estético, técnico, ou até por uma questão de gosto da cliente, ela botou um defeito ali e acabou. Exato, então só para a gente começar a refletir, às vezes tentar aprender com o erro dos outros também, né? Se for fazer uma fachada curva, não faça de vidro e etc. Não dá para fazer fachada de vidro curva, né? A gente só tem que, bom, enfim. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem, o feedback de vocês é importante pra gente ainda nessa temporada piloto. Comentem no nosso Facebook, que é Arq2P, ou no Instagram, @podcast_Arq2P, no Insta. Que já existe um Arq2P aí. Já existe mesmo? Por isso que mudou. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta aí. É nóis, abraço! Valeu, pessoal! Valeu! Até a próxima! Quer falar? O Viola, inclusive, eu acho um arquiteto bom pra caramba, ele faz coisas boas assim, né? Ele zica mesmo esses dois aí.